aqui mesmo, gente. Por favor, chega mais, chega junto da gente, porque tá começando mais um programa Chega Aí, na sua TV Cidade. A minha porta não quer fechar hoje. É porque ela quer que eu saia pra rua. Mas hoje é segunda-feira, tá começando mais uma semana quentíssima pra você. Ligado aqui junto com a gente na nossa TV Cidade, na nossa Super Record. Gente, olha, vamos começar a semana muito bem. E eu já vou avisando, a semana que nós teremos está fantástica. Olha, vem por aí Zezé de Camargo, Luciano. Hoje já vamos ter o MC Naldo aqui junto com a gente no nosso Me Conta Aí. Vamos ter feijoada do Maranhão. Trabalhamos sem parar no final de semana para você curtir muito aqui junto conosco. Mas vamos lá, já falei, né? No Me Conta Aí de hoje vocês vão conferir uma entrevista bem legal com o MC Naldo, soltando tudo, todo pancadão aqui junto com a gente. Vamos ter também Astrid Bela, tô até rouca, tá vendo, gente? É só do Lelê do final de semana. Astrid Bela e o seu plantão do babado. Tem muita gente mandando cada babado pra Astrid e ela não tem dó. Ela diz mesmo, ela não economiza, ela manda ver aqui junto com a gente. Mas vamos começar o programa de hoje. Olha, nosso Chega Aí vai falar, sabe sobre o quê? A pílula anticoncepcional. É isso mesmo. Fomos às ruas, temos várias perguntas e quem vai respondê-las é a doutora Fúvia Fechini, a nossa ginecologista convidada. Tudo bem, Fúvia? Tudo bem. Obrigada pela sua presença aqui junto com a gente. Por favor, chega aí. Quero que você fique aqui à vontade, porque temos muito a conversar e muito a saber. Afinal, a pílula é indispensável, né? Principalmente aí para as mulheres que têm alguns problemas hormonais, algumas mulheres que já são sexualmente ativas, né? E queremos desvendar um pouco as curiosidades a respeito disso. Agradeço a sua presença já aqui junto com a gente e já quero começar mandando a primeira pergunta. Pode ser, doutora? Claro. Então vamos lá, manda a primeira aí. Qual a data para iniciar uma cartela de anticoncepcional pela primeira vez? Olha só, qual a data? Tem alguma forma certa para você começar pela primeira vez a tomar Então, a pílula? a pílula anticoncepcional, para iniciar a primeira cartela, precisa sempre iniciar em um início de ciclo, ou seja, a mulher menstruou hoje, por exemplo. Ela inicia essa pílula de preferência hoje. Sim. E as pílulas de hoje em dia, elas sempre vêm identificadas com um dia da semana. Por exemplo, hoje é uma segunda, então a paciente vai lá no dia da segunda-feira, retira a sua primeira pílula e daí em diante começa a tomar. Já para facilitar o controle dela, né? Exatamente. Agora, doutora, uma duvidazinha rápida. Se, por exemplo, a mulher começou a menstruação hoje, mas por algum motivo qualquer ela não pôde iniciar o uso da pílula exatamente no dia que iniciou a menstruação, pode tomar 1, 2 dias depois ou tem algum problema? Então, de preferência, primeiro ou no máximo segundo dia da menstruação, porque ela está iniciando aquele ciclo. Se ela passa dos 5 primeiros dias, esse mês ele já não serve mais para iniciar, porque essa pílula já não vai mais ter a ação que deveria ter. Já vai bagunçar tudo. Passou de 5 dias, é bobagem começar. Então, espera, previne de outra forma e deixa para dar início no próximo ciclo. Muito bom. Vamos à próxima pergunta. Doutora, preciso fazer alguma avaliação para tomar o anticoncepcional ou posso tomar qualquer um? Olha só, tem que fazer uma avaliação prévia ou qualquer um está valendo? Não, na verdade, o ideal é que se faça essa avaliação prévia. Por quê? Porque tem pacientes, por exemplo, que têm ovário policístico. Então, a gente já vai direcionar essa pílula anticoncepcional que corrija essa alteração do ovário policístico. Tem pacientes que têm endometriose, então a gente já vai direcionar para a correção também do controle da endometriose. E tem aquelas adolescentes, por exemplo, que vão iniciar a vida sexual e querem usar uma pílula, mas uma dose bem fraquinha. Então já é outro tipo de pílula para aquela adolescente. A mulher que já tem por volta dos seus 30, já usa outro tipo de pílula em outra dosagem. Então, de fato, elas são diferentes. Tem pequenas diferenças. Então, é tanto que a gente chama pílula de primeira geração, segunda, terceira e quarta. E, claro, para cada caso específico, a gente vai direcionando o tipo mais adequado. O que acontece, algumas mulheres, eu particularmente já tive essa experiência de tomar um que me deixou um pouco de náuseas, não me senti bem. E é justamente por conta disso, né? Essa dosagem. Isso. Tem alguns segredos, assim, também, que eu sempre digo. São dicas muito fáceis de seguir e que são muito úteis. Por exemplo, uma pílula anticoncepcional, ela sempre deve ser tomada depois de uma refeição. Então, eu mando minha paciente sempre escolher o seguinte: você quer tomar depois do café, depois do almoço ou depois do jantar?
Eu pego muita paciente, chega pela primeira vez, porque eu estava tomando e estava me sentindo mal. Aí daí eu pergunto, sim, mas você estava tomando que hora? Na hora de dormir. Estava de estômago vazio, né? Na hora que acordei, estava de estômago vazio. Então, vamos estabelecer uma refeição, qual vai ser? O almoço, o café, e daí fica tomando depois dessa refeição. Olha só, dica boa, viu, gente? Truques bons para você aí anotar em casa. Vamos à nossa próxima pergunta. Se eu esquecer de tomar um dia o anticoncepcional, eu corro o risco de engravidar? Né? A famosa falha. Pode falhar um dia ou esse dia pode ser definitivo? Não, pode sim. Por exemplo, a mulher estabeleceu que vai ficar tomando após o almoço, exemplo. Hoje ela estava com um dia corrido, passou por complicações, dificuldades, resumindo, esqueceu. Amanhã, assim que ela lembrar da pílula de hoje, da segunda, né, que está lá datado na cartelinha, ela toma a da segunda, amanhã na terça, e no mesmo horário que ela ia tomar dela depois do almoço, ela já toma da terça também. Existe uma hora, assim, uma quantidade de horas em que você ainda pode fazer essa correção? Existe, assim, o oral, por exemplo, o anticoncepcional oral, que é o mais usado, a gente sempre pede para essa paciente tomar, de preferência, não esquecer mais que 2 pílulas. Se ela esquecer mais que 2, a cartela zera e fica inativa. É tanto que essa mulher vai perceber que vai vir algum fluxo, alguma menstruação um pouquinho, mas vai descer alguma coisa. Então, no máximo até 2. Se ela viajou, o que acontece muito é mais dessa forma, porque quando não, ela lembra no outro dia e já toma. Já corrige. Viajou e não levou a cartela. Aí passou tipo 2, 3 dias sem tomar. Não, esqueça essa cartela. Se previna de outra forma, espere menstruar e daí dá início daquela mesma forma, no primeiro dia da menstruação, ou seja, ela zera o ciclo dela e começa tudo novamente. Por isso que é importante, gente, você criar uma rotina, como você falou, pós as refeições. Então, tenta criar, de fato, uma rotina para que não aconteça de você ter uma falha, esquecer, porque pode sim gerar uma gravidez aí posteriormente. Vamos a mais uma pergunta. Doutora, é verdade, quem toma a pílula pode engordar? Todas querem saber isso. Pode engordar? Pode engordar ou não? É uma dúvida bem... Então, hoje em dia as pílulas que a gente usa são pílulas de baixíssimas dosagens. Então, essa pílula que engordava é a pílula de 30 anos atrás, da década de 70, de 80. Hoje em dia, com essas frações muito baixas de anticoncepcional, é muito difícil. Mas, o que é que acontece? Tem algumas mulheres que um anticoncepcional ou outro tem uma certa substância e essa substância retém líquido no corpo dessa mulher. Então, reteve líquido, ela se sente mais inchada ela e já acha que engordou. Eu engordei. Aí, o que é que a gente faz? A gente testa por um determinado tempo, no máximo 3 meses. Se essa mulher não se adaptar com esse tipo, a gente muda para outro que não tenham as mesmas composições. Olha só. E mudando, a gente vai poder observar, essa mulher vai poder observar se o corpo dela não deu aquela inchadinha que a gente chama. Se não reteve líquido, pronto, ela está pronta para usar aquele. E aí ela já pode ficar utilizando aquela mesma pílula por um certo tempo. Eu acho que quando a mulher acha a pílula que mais se adequa com o seu organismo, o melhor é manter ou tem que haver alguma alteração futura? Não. Quando ela se adapta bem, eu estou tomando uma, adoro, não sinto nada, eu devo mudar? Não. Eu tenho um limite, eu tenho um limite de tempo, eu tenho que tomar 1 ano, 2 anos, vai vencer, tem muita gente, porque eu tomei essa, minha amiga está dizendo que se eu tomar mais 5 anos não vai mais servir, não. O organismo acostuma. Não existe isso. Não existe isso. Pode tomar. Vamos para a próxima pergunta. Emendar as carteiras de anticoncepcional pode fazer mal? Olha só, emendar. Tem muitas mulheres que hoje em dia já estão até não menstruando mais em virtude de estar emendando uma cartela na outra. Afinal, pode, não pode, faz bem ou não? Então, emendar, como a gente fala, ou seja, terminar uma cartela e seguir da outra, faz algum mal? Não. Vai ter algum problema, por exemplo, porque o fluxo desse mês não desceu? Nenhum. O útero, ele entende que quando ela continua, o tecido do útero que ele tinha preparado para descer a menstruação, ele vai ser reabsorvido pelo organismo e não causa mal nenhum para essa pessoa. Mesmo que você prorrogue isso e faça por algum certo tempo, isso não traz consequências? Não traz. Inclusive, assim, eu mesma já fiz comigo um uso contínuo, tipo de 6 meses. Não tem Gente, é o paraíso das mulheres, 6 meses sem menstruar. Sem aquele período em que você fica, sabe, com todos aqueles problemas. A mulherada sabe bem do que eu tô falando. Então pode numa boa. Pode, inclusive, foi bom você tocar nesse assunto, porque hoje em dia existem algumas pílulas
que já são de uso contínuo. Já é justamente para aquela paciente que não quer menstruar, não pode, porque tem umas que só não querem. Mas tem umas pacientes, como pacientes com endometriose, elas não podem menstruar. Então, a gente tem que dar continuidade para essa mulher, de preferência, menstruar no máximo 1 a 2 vezes por ano. Nossa, olha só, oh, coisa boa. Isso é um paraíso, gente. Manda mais uma pergunta aí, chega aí. Doutora, tomar a pílula por muitos anos pode prejudicar a fertilidade? Olha só, outra dúvida constante. Pode, atrapalha ou não tem nenhuma correlação? Não, realmente é um mito, não tem nenhuma correlação. As pacientes que tomam pílulas por 1 ano, por 10 anos, tem alguma diferença porque tomou 1 ano ou porque tomou 10 anos para o futuro reprodutivo dessa mulher? Nenhuma. Principalmente se a gente estiver falando de pílula do anticoncepcional oral, porque existem sim, mas hoje em dia já está muito em desuso, alguns injetáveis que eram muito fortes e que poderiam realmente prejudicar. Hoje em dia, esses injetáveis já foram praticamente abolidos do mercado e os que a gente tem, que são os de baixa dose, os orais, não há problema nenhum em tomar 10 anos antes dessa mulher partir para uma tentativa de gravidez. Então, sem problema nenhum, nenhuma correlação, porque tem algumas que inclusive param porque elas acham que precisam de uns 6 meses, 1 ano, para que aquele organismo possa, de fato, gerar, né, uma criança posteriormente. Muitas vão lá no meu consultório dizendo assim, é porque eu vou casar daqui a 6 meses ou daqui a 3 meses e eu queria parar logo. Eu digo, corre o risco de engravidar antes do casamento. Já vai casar com a barriguinha. Pois é, corre o risco. Então, para evitar, é melhor mesmo tomar até a data que ela estava programando, porque a partir dessa próxima menstruação que ela para, ela já tem ovulação, então ela já pode engravidar. Olha só, o corpo já entende isso perfeitamente bem, né? Temos mais perguntas? Temos mais uma. Vamos lá, manda pra gente. Doutora, é verdade que tomar a pílula anticoncepcional faz bem para a pele? Olha só, faz ou não bem para a pele, afinal? Existem algumas substâncias de alguns anticoncepcionais que a gente passa, inclusive orientado pelo dermatologista. Geralmente essa paciente vai no dermatologista, ele entra com a medicação dermatológica e encaminha para a gente para agregar ao anticoncepcional que melhore a questão da pele. Então, tem mesmo algumas que melhoram a pele, né, em casos específicos, e aí a gente relaciona sempre com o tratamento da dermatologista e a pele realmente melhora bastante. Olha só benefícios então, né? Além de, claro, você se prevenir, você pode ter um efeito muito bom. Agora, a gente não teve essa pergunta, mas eu acho que é interessante a gente deixar bem claro. Depois que você começou a tomar a primeira cartela, principalmente para jovens, as adolescentes que estão assistindo a gente, depois que você começou essa primeira cartela, a partir de que data você vai ter a certeza de que não vai correr o risco de engravidar? Porque tem pessoas que têm que ainda utilizar outros métodos para prevenir, né? Então, o ideal é que essa paciente, ela começando a usar a primeira cartela, automaticamente ela já está protegida. A partir da primeira pílula? A partir da primeira cartela. Ela começou nos primeiros dias, de preferência primeiro ou segundo dia, essa mulher está protegida já no primeiro mês. A ovulação já não vai acontecer nesse primeiro mês. Desde que ela tome certinho, todos os dias, programe aquela refeição que eu falei. Então, ela já vai estar protegida. Então, não tem essa história de passar 1, 2 meses para fazer efeito, não. Muito bom. O que eu queria ressaltar, o que eu acho sempre muito importante frisar é que as pílulas anticoncepcionais, assim como os injetáveis, adesivos, anéis vaginais, ou seja, todos os métodos de anticoncepcionais de uma forma geral, eles evitam a gravidez. Apenas. Né? Mas o que a mulherada tem que ter cuidado é que, para evitar doenças sexualmente transmissíveis, é muito importante que se use o preservativo. Por quê? Porque a pílula vai evitar de uma gravidez. Ela não pega uma gravidez, mas pega uma sífilis, pega uma gonorreia. Vai trazer também problemas sérios. Pega um HPV, ou seja, situações, por exemplo, como o HPV, que põe em risco essa mulher até, por exemplo, leva uma probabilidade maior a ter câncer de colo de útero. Olha só. Então, mulherada, se previnam. Acho que essa é a melhor forma. A gente esclareceu aqui algumas dúvidas. Quero agradecer sua presença junto conosco, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigada. E chega aí, fique ligado, que a gente vai pro intervalo, mas nós voltamos já com muito mais.